Dois caminhos para o despertar. É interessante que quando falamos da espiritualidade da Índia, dois textos vão surgir como montanhas sagradas. Tattvamasi Soham. Como montanhas de consciência. Embora ambos, tanto a Bhagavad Gita quanto o Shiva Sutra, apontem para a libertação espiritual, eles fazem isso de formas completamente diferentes. Claro, isso aqui é prema para variar. Né? A Bhagavad Gita fala ao ser humano, aquele ser humano que está em conflito com a vida, que está no campo de batalha do Mahabharata. Já Shiva, no Shiva Sutra, ele fala diretamente para a consciência. Na Gita, que nasce, né, no campo de batalhas ali, o diálogo entre Krishna e Arjuna, e com Dhritarashtra olhando, né, o Shiva Sutra nasce de um outro lugar. Ele nasce do silêncio das montanhas da Caxemira. A Bhagavad Gita, ela possui personagens, drama, ensinamentos morais. Afinal, ela é parte do Mahabharata. Então, traz muita coisa. A história da Índia está ali. Já o Shiva Sutra parece um código secreto, um código da consciência absoluta. É um texto denso que precisa de explicação. Na Gita, Krishna conversa com Arjuna. A gente tem interpretações, leituras, mas é decifrável. No Shiva Sutra não existe diálogo. É como se tivesse saído de um momento da criação. Existem aforismos curtos, diretos, textos extremamente condensados. É como se uma frase dissesse tudo. Cada sutra, cada sloka, funciona como uma chave de percepção, quase como um mantra, uma espécie de explosão filosófica e meditativa. Já a Bhagavad Gita ensina como agir nesse mundo sem apego. Shiva, no Shiva Sutra, tenta revelar quem é aquele que acredita estar agindo. É uma conversa com a gente, para que a gente perceba quem é esse aqui que está agindo. A Bhagavad Gita fala do Dharma, sobre o dever, sobre a ação correta, sobre o equilíbrio interior, sobre a devoção, a Bhakti Yoga. Ela ensina o ser humano a viver alinhado com essa ordem cósmica. Já quando a gente pega aí o Shiva Sutra, a gente vai mergulhar em uma outra direção completamente diferente. O foco do Shiva Sutra é a própria natureza da consciência. É como se alma falasse com alma. Ela afirma que o verdadeiro problema do ser humano não é o sofrimento. Não é o sofrimento externo, pelo menos, mas o esquecimento da natureza divina. É um livro que foi quase que deixado para ser encontrado para que a gente se lembrasse dessa natureza divina. Segundo o Shiva Sutra, nós não apenas somos corpos, pensamentos ou personalidades. Nós não somos isso. Nem a personalidade nós somos. Nós somos a própria consciência absoluta. Quando a gente pega as sutras, o primeiro sutra resume toda a tradição. Me lembra um pouco de Patanjali. Ele fala Chaitanya Atma. A consciência
é o self, consciência é o ser. A consciência é o seu próprio ser. Ou seja, o verdadeiro eu não é a mente. Ele é tudo. Ele não é o ego. Ele não é a minha história pessoal, que a gente tanto fala, eu sou a minha história. A consciência que percebe tudo isso. Nós somos essa consciência que percebe o tempo, que percebe o corpo, que percebe a sabedoria. Já na Gita, ainda trabalha com o indivíduo ser espiritual em processo de evolução. O Shiva Sutra vai mais longe. Ele, por si só, tenta dissolver essa sensação que a gente cria de separação, essa sensação de indivíduo, universo, essa ilusão de Maya. Na Gita existe aquela entrega, a entrega a Deus. No Shiva Sutra existe o reconhecimento de que a própria consciência é Deus, é Shiva. E sabe o que, Léo? Porque isso não significa arrogância. Não é uma arrogância espiritual, eu sou Shiva. Pelo contrário. A gente conhece Paramatma, super-alma que habita em nosso corpo, mas com essa coisa de Shiva, isso significa que temos que perceber que toda a nossa existência, toda a manifestação, tudo é exatamente uma expressão dessa consciência divina. Sem dúvida nenhuma, tanto que o sucesso fala por si, a Gita é mais acessível emocionalmente. Já está nos lares de muitas pessoas do mundo, ao contrário do Shiva Sutra. A Gita pode ser lida como filosofia. Pode. É um livro filosófico. Ao mesmo tempo que pode ser lido como um livro espiritual. Há ali também momentos de ética. Krishna não sai do campo sem psicologia e muito menos sem ensinar a importância da bhakti, a devoção. O Shiva Sutra não. Ele é mais esotérico no sentido belo da palavra, no sentido de que fala de percepção, de que fala da própria linguagem. Ele vibra o sânscrito, vibração, fala sobre estados de consciência. Ele é tão denso que às vezes ele gera e conversa com o silêncio interior, com essa energia mental, com reconhecimento direto da realidade, sem negar o mundo. Não é que nada existe, tudo existe e faz parte do todo. Mas o que importa sou eu. Em muitos momentos, o Shiva Sutra parece que supre de forma inteira a dúvida do moderno. Alguns trechos do Shiva Sutra lembra um pouco, vocês vão ver depois, no final do vídeo eu vou colocar, tem psicologia profunda, tem fenomenologia, tem noção de percepção e até se bate com os estudos modernos que a gente tem sobre consciência. Existe uma ideia central, extremamente profunda na tradição do Shaivismo ou Shivaísmo da Caxemira, que isso se revela muito maior. Às vezes o Shivaísmo parece uma coisa mais fechada, mas a base é que as palavras moldam a realidade. Palavras moldam a realidade. Os pensamentos moldam a experiência. Os pensamentos moldam a experiência.
A linguagem, então, em si, ela cria essas estruturas mentais que vão aprisionar de uma forma estranha aí, a consciência. Por isso, os slokas, os sutras, são mantras que possuem tanta importância. Não tem a ver com superstição, que não é minha religião, que eu não creio nisso. Tem a ver com organização vibracional. A gente tem um curso de sânscrito para que você comece a entender que o sânscrito é uma língua de algoritmos, de formas de transformação. Enquanto a Gita ensina o equilíbrio na ação, karma, dharma, o Shiva Sutra investiga o próprio observador da ação. A gente que organiza isso. Enquanto a Gita busca harmonizar a vida humana com o diálogo entre o divino, o Shiva Sutra busca transcender a própria sensação que a gente tem de dualidade. Esse é o Shiva Sutra. A atmosfera montada ali, né, dos dois textos, também é completamente diferente. Precisamos de montar o cenário, né, porque a Bhagavad Gita possui uma energia solar, heróica, épica. Né? O Mahabharata, de onde sai a parte da Gita, é um grande épico, o Ramayana é igual. Já o Shiva Sutra não, ele possui uma energia silenciosa, algo lunar, algo contemplativo. A Bhagavad Gita lembra que o fogo está no campo de batalha. O Shiva Sutra, ele lembra o eco de uma montanha coberta de neve. Já teve neve. O eco de uma montanha é um eco duro, mas que te ensina. A Gita fala de Deus para a humanidade. Shiva parece falar para mais, falar para consciência, falar para o que está além deste corpo. Ele fala para a consciência pura. Mas calma, não trata aqui de Shiva melhor que Krishna. Os textos não são inimigos, de forma alguma. Eles simplesmente se complementam. Eu diria que essa ordem é até normal, por isso que a Gita é tão lida, porque a Gita vem para preparar o indivíduo. Começar com o Shiva Sutra pode assustar, porque o Shiva Sutra vai te levar além de você mesmo. Ramana Maharishi. É uma história que a gente vai conversar sobre ele ainda. Talvez seja possível resumir essa diferença Gita, Bhagavad Gita e Shiva Sutra como a Bhagavad Gita ensina como viver. O Shiva Sutra ensina quem é esse ser que está vivendo. Eu acho que é exatamente por isso que séculos, milênios depois, ambos os textos estejam vivos. Porque a humanidade ainda procura e vai sempre procurar responder à mesma pergunta, milênio após milênio. Quem sou eu realmente? E essa pergunta vai ecoar nas duas. Uma vai te guiar por um caminho e o outro vai te voltar para dentro do caminho. Eu sei que é tudo... Você já conhece a Bhagavad Gita, a gente já falou e vai falar mais sobre ela. Mas eu queria sair desse campo e nesse momento eu queria colocar com legendas para que você consiga acompanhar um texto um pouco grande. Tem uma tradução do Shiva Sutra que está para ser lançado, já foi lançada junto com a proto-autobiografia de Ramana Maharishi. O lançamento está bem previsto para os dois, porque Ramana foi o próprio Shiva, e o Shiva Sutra chega no momento que vai mostrar e revelar essa outra parte que talvez o Ocidente tenha visto pouco. Não por algo ruim,
tá? Não por algo ruim, mas por algo que precisava deste tempo. Sem mais palavras, eu vou te deixar com o texto, com o próprio Shiva Sutra. Ouça-o quantas vezes quiser. Não tenta entender com a lógica. Lembra que são aforismos. Lembra que são pedaços, fragmentos, quebra-cabeça do divino, para que a gente não é para entender o que está fora, o que está... É para entender esse ser aqui que está perdido em si. É um livro que não tem diálogo, que não tem colocação geográfica, como a Bhagavad Gita, que a gente tem que montar o cenário, mas é algo que tem que ser ouvido. Claro que a gente tem a versão em sânscrito, mas eu queria que você realmente ouvisse. Ouvisse sem comentários. O comentário você vai achar nesse livro que está aqui em algum lugar. Se não estiver disponível ainda na Amazon, vai estar em breve. Mas eu quero que você sinta exatamente esse poder. Ouça mais de uma vez, para que você entenda a dinâmica entre Bhagavad Gita e Shiva Sutra, Vaishnavismo e Shaivismo, onde isso se junta. Tô ansioso. Vamos lá? A consciência absoluta é o si mesmo. O conhecimento limitado e dualista é a escravidão. A matriz das fontes de limitação e o corpo das partículas energéticas constitutivas são a base do cativeiro. A base do conhecimento limitado é a mátrica, a energia sutil das letras e palavras, o ímpeto ou a súbita ascensão da consciência. Pura é o próprio Bhairava. O absoluto, na união perfeita com o circuito das energias divinas, ocorre a dissolução do universo da dualidade, nas transições e intervalos entre os estados de vigília, sonho e sono profundo, e rompe a expansão do quarto estado. O conhecimento sensorial voltado para fora constitui o estado de vigília. As construções e flutuações mentais subjetivas constituem o estado de sonho. O estado de sono profundo ocorre devido ao véu do esquecimento e da ilusão primordial. O mestre desfrutador inconsciente dessa tríade de estados é o senhor dos heróis. O yogi desperta. O maravilhamento e o espanto místico contínuo constituem os planos de elevação do yoga. A força de vontade soberana do yogi é a deusa Uma, a Virgem Eterna. Todo mundo objetivo e percebido é o seu próprio corpo expandido, através da fusão estável da mente no coração da consciência. Experiência-se o desaparecimento do mundo dualista, através da sintonização ininterrupta com o princípio puro. O yogi liberta-se da limitação e recupera o poder divino infinito. A convicção meditativa inabalável de ser o absoluto constitui o verdadeiro conhecimento do si mesmo. A alegria percebida no mundo e em todos os seres constituem a bem-aventurança do seu estado de samadhi, através da sintonização perfeita com a energia suprema. O yogi adquire o poder de projetar ou manifestar corpos e formas. A unificação dos elementos, a separação dos elementos e o domínio integrado sobre a totalidade do universo são alcançados através do surgimento do conhecimento puro. Realiza-se de forma estável a mestria como senhor de todo o circuito das energias. a mente recolhida e sintonizada com a consciência é o próprio mantra. A aplicação fervorosa e a imersão incessante na fonte do mantra é o meio eficaz de realização. A essência vibrante da totalidade do conhecimento puro constitui o segredo oculto dos mantras. A
a expansão da mente em conceitos e desejos no ventre da limitação. É apenas o sonho comum gerado por Maia, com surgimento espontâneo e natural do conhecimento puro. Alcança-se a atitude Kekari, que é o próprio estado de Shiva. O guru, o mestre ou a força interna da graça, é o meio de libertação, o perfeito conhecimento e o despertar absoluto sobre o circuito das energias fonéticas constitui a iluminação. O corpo e todas as suas faculdades individuais são oferenda sagrada vertida no fogo da consciência. O conhecimento fragmentado e as experiências do mundo transformam-se no seu alimento assimilável, com a dissolução final do conhecimento puro como ferramenta na consciência absoluta. Cessa para sempre o ciclo de limitações e renascimento. A mente individualizada é o si mesmo para o ser que se percebe limitado. O conhecimento baseado no apego, na reatividade mundana e nos julgamentos é a escravidão. A ausência de discernimento sobre os princípios limitadores e os elementos da manifestação constitui a ação de Maia. A dissolução gradual e o recolhimento consciente da atenção devem ser feitos nos elementos constitutivos da realidade. O controle dos canais de energia, o domínio sobre os elementos, a imunidade perante as perturbações físicas e a separação da consciência em relação à matéria são alcançados. O alcance de poderes extraordinários secundários deve-se ainda ao véu da ilusão e ao desvio de Maia. Através da conquista total sobre o véu dos poderes e pelo desfrute do infinito, alcança-se o domínio definitivo do conhecimento inato. Para o yoga estabelecido, o estado de vigília torna-se um meio de projetar e controlar o universo objetivo como raios de sua própria luz. O verdadeiro si mesmo é o dançarino ou o ator que interpreta múltiplos papéis. O palco do teatro onde ocorre essa dança existencial é o próprio si mesmo interior sutil. Os órgãos do sentido são os espectadores silenciosos e atentos da dança cósmica. Através do domínio e da purificação da faculdade intelectual, realiza-se o estabelecimento permanente na luminosidade sutil. O estado de soberania absoluta, liberdade intrínseca e independência cósmica é permanentemente realizado. Assim como a consciência é percebida aqui dentro, assim também é lá fora no macrocosmo e em todos os outros seres. A sintonização contínua com a semente primordial. A fonte da consciência absoluta deve ser mantida, estabelecido firmemente na sua postura interior de estabilidade. O yogi mergulha com naturalidade no lago límpido da consciência. O yogi torna-se capaz de projetar e criar qualquer manifestação a partir da medida de sua própria capacidade criativa interna. Enquanto a integridade do conhecimento puro for mantida, sem destruição. Tattvamasi Soham.